Seja bem-vindo ao canal da professora Braulia Perazio. Eu serei a sua professora de matemática aqui no YouTube. E no vídeo de hoje, nós vamos falar de um assunto que eu adoro, que é sobre combinações, para ser mais precisa aí, sobre permutações. Então, nós vamos ter aqui uma permutação simples, com uma permutação aqui com repetição. E essa questão é uma questão que foi cobrada no Enem, de 2020, e é uma questão que eu achei super legal. Vamos lá? Vem comigo? Então, a questão ela diz o seguinte: nos livros de Harry Potter, um anagrama do nome do personagem Tom Marvolo Riddle gerou a frase I am Lord Voldemort. Suponha que Harry quisesse formar todos os anagramas da frase I am Potter, de tal forma que as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas. Então, as vogais e consoantes aparecessem sempre intercaladas e sem considerar, então, o espaçamento entre as letras. Nessas condições, o número de anagramas formados é dado por... Bom, você deve ficar atento aqui, é o seguinte: primeira coisa que nós vamos fazer, gente, nós vamos, então, reescrever essa frase desconsiderando os espaçamentos. Então, eu vou colocar aqui, ó, I am Potter. I am Potter. E aí, nós temos quantas letras? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letrinhas. Então, como eu tenho 9 letras, olha só a nossa ideia aqui, hein, para calcular o número de anagramas. Eu vou colocar, então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. E vou fazer aqui também 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 letras. Porque, como disse no exercício, né, que são intercaladas as consoantes e as vogais, a primeira coisa que nós pensamos é o seguinte: eu tenho quantas vogais? Então, eu tenho lá quantas vogais? Vou pegar aqui a canetinha. Eu tenho exatamente 1, 2, 3, 4 vogais distintas, né? 4 vogais diferentes. E consoantes? Quantas consoantes eu tenho? 9 menos 4, 5, não é isso? Mas repare, olha só que é 1, 2, 3, 4, 5. Observe que a letra T ela aparece 2 vezes, e isso vai fazer diferença para o nosso cálculo, é claro. Então, eu tenho aqui, olha, consoantes, nós temos aí exatamente 5 consoantes. Agora, acompanhe só comigo. Se eu começasse, então, com vogal, intercalando, olha, vogal, aqui vogal, né? Vogal, vogal e vogal, opa! Eu não teria, porque aqui ficaria, né? Consoante, né? Aqui ficaria, ó, consoante, 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 intercalei. Porém, olha o problema que eu tenho aqui. Nós não temos 1, 2, 3, 4, 5 vogais. E aí, por isso, intercalar dessa forma, começando com vogal, está totalmente descartado. E aí, nós vamos, então, analisar o segundo caso, que é começar, então, com a consoante. Então, que ficaria consoante, 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 consoante e consoante. E eu tenho 5 consoantes. E sobrariam aí, então, os espaços para as vogais, que são exatamente 4 vogais. Continuando, então, gente, olha só a ideia aqui. Se são 5 consoantes, então aqui eu teria 5 consoantes disponíveis para essa primeira posição, aqui 4, aqui 3, aqui 2 e aqui somente 1. Para a vogal, então, teria aqui, ó, vogal, 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 exatamente 4 vogais. Então, aqui eu teria 4 vogais disponíveis para essa posição, aqui 3 vogais, aqui 2 vogais e aqui somente uma vogal disponível para essa posição.
E aí as vogais, olha, são todas distintas. Então, basta fazer 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Ou seja, é calcular aqui, olha, essa permutação com 4 elementos. E calcular uma permutação de 4 elementos é fazer o quê, gente? 4 fatorial. O que é o 4 fatorial? 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Já as consoantes, né? A ideia aqui, então, olha, tenho 5 consoantes, então seria 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 e vezes 1. Ou seja, uma permutação com 5 elementos, e seria fazer 5 fatorial. Porém, nós temos uma repetição. A letra T, ela aparece 2 vezes. E aí, gente, quando eu vou montar anagramas, né, que são aí diferentes posições aí, né, fazer a troca dessas letras aqui em diferentes posições para formar aí, né, esses anagramas, que são, né, palavras, entre aspas, aí, mesmo sem sentido. E aí, gente, nesse caso, se eu trocasse aqui, por exemplo, eu poderia considerar isso aqui um anagrama. E daí, olha, se eu fosse trocar essas 2 letras T's aqui de posição, faria um novo anagrama? Eu teria um novo anagrama somente trocando essas 2 letras T's? Não. Então, por isso que nós devemos considerar essas 2 repetições. E nós escrevemos dessa forma aqui a repetição. E aí, como que vai ficar esse caso? Vai ficar 5 fatorial dividido pelo número de repetições aqui em fatorial. E daí vai ficar o quê? 5 fatorial dividido por 2 fatorial. Pelo princípio multiplicativo, basta vir aqui agora, olha, e fazer dessa forma. A resposta é, então, 4 fatorial vezes 5 fatorial sobre 2. E está prontinho aí. Como nem pediu para calcular, para multiplicar, não, olha, simplesmente, que questão fácil. Simplesmente vem aqui, olha, e marco a alternativa E. Certinho aí, então? E se você gostou desse vídeo, não deixe de dar o seu like. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva para você ficar por dentro de todas as novidades do Enem, ok? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo, se Deus quiser.